Oi meninas, tudo bem? O meu nome é Daniela Reis, eu tenho um canal no YouTube, estou começando a divulgar algumas aulas para vocês que são iniciantes e queiram aprender a costurar de um modo mais fácil. A gente vê muitas peças nos grupos do Facebook e em outras redes sociais, mas a maioria das pessoas não gostam de compartilhar o passo a passo. Eu gosto de simplificar as coisas e compartilhar com vocês um pouquinho do que eu sei. Hoje nós vamos fazer um porta ferro de passar. Eu vou deixar disponível para vocês, na medida do possível, os moldes. Eu espero que vocês façam. É uma peça muito legal e eu fiz uma forma muito criativa usando os retalhos. Mais para frente a gente vai ver como foi que eu fiz essa junção dos tecidos. E eu espero que todos vocês gostem e façam a peça. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar direto no canal do YouTube ou vocês podem me procurar no Facebook que eu vou responder certinho cada um de vocês que quiserem mais informações sobre essa peça. Vamos lá. O primeiro molde é esse, que vai ser a base do nosso porta-ferro de passar. Eu tirei algumas medidas aqui para ficar mais fácil de vocês entenderem. Daqui até o final são 27 centímetros. Essa parte que vai ser a ponta vai ser 10 centímetros. E aqui vai ser 12 centímetros. No meio eu medi mais ou menos 17 centímetros. E nós vamos usar 2 vezes no tecido principal, 2 vezes no forro e 2 vezes na manta. Então esse é o molde da base. O próximo molde é a parte que vai ser a vista do zíper. No passo a passo a gente vai ver onde a gente vai usar esse pedaço. 15 por 14, 15 vai ser a altura e 14 vai ser a largura. Essa parte, ela compõe essa outra aqui do molde, ó, como se fosse a parte de trás, onde vai sustentar o ferro de passar, para que vocês entendam. Então, a gente vai usar uma vez no tecido principal, uma vez no forro, uma vez na manta. Próximo molde é a faixa que vai na lateral, que vai fechar o molde por completo, que vai fazer o corpo do porta-ferro de passar. Então, uma faixa de 65 por 10 é a faixa número 1, que a gente vai colocar o zíper aqui na parte de cima. Mais pra frente eu vou mostrar pra vocês. É uma vez no tecido principal, uma vez no forro e uma vez pra manta. 65 por 10. E a segunda faixinha é a mesma coisa, 65 de comprimento, só que por 5 de largura. Então, aqui tem 5 centímetros e o comprimento é o mesmo, 65. Aqui no meio a gente vai colocar o zíper. E o último molde, eu cortei mais para ficar mais simples para as meninas que são iniciantes entender. Essa aqui vai ser uma faixinha de tecido que a gente vai usar para fazer a alça. E eu cortei na manta mesmo. Eu tô usando a manta R2, eu não coloquei aqui na descrição aqui do molde, mas eu tô usando a R2. Eu cortei uma faixa de 30 por 3 centímetros, então vai ficar mais ou menos essa largura aqui, e esse aqui vai ser de tecido. Então essa parte aqui vai ser só o tecido que a gente vai usar. Bom, meninos, e nós vamos precisar de um zíper na mesma extensão da faixa que a gente vai usar, de 65 centímetros. Eu gosto muito de usar aquele zíper que a gente compra para colocar em jaqueta, que ele é um zíper que você pode dividir ele aqui ao meio, tá vendo? Esse encaixezinho a gente abre até o final e a gente pode dividir. Por que eu uso esse zíper? Porque ele é um zíper de excelente qualidade, ele tem mais qualidade do que aquele zíper que a gente compra por metro. E tem a facilidade de que a gente não tem dificuldade de colocar o cursor, porque a maioria das meninas não consegue colocar o cursor no zíper de metro. Eu gosto muito desse zíper, então eu uso ele na maioria das minhas artes. Vamos lá. Vou deixar ele reservado aqui, já a gente usa. Para brincar um pouco com meus retalhos, eu peguei
tons de marrom e fiz esse composê aqui. Se vocês preferirem trabalhar com tecido liso, não tem problema. Eu uni os tecidos na manta e aqui eu fiz essa cor de forro. Fiz 2 vezes isso, porque vai ser uma vez para cima e uma vez para baixo, que vai ficar assim, ó. Vendo? Então, é simples, você coloca na manta R2 e faz a junção com uma costura de segurança em toda a volta. Essa vai ser a parte da base. Essa aqui vai ser a vista do zíper. Eu também trabalhei com os tecidos e cortei esse aqui de forro. Ó, vocês estão vendo aqui que foi costurado na manta, as faixinhas. Você pode fazer reto, como você preferir. E esse aqui é o tecidinho de forro. A alça já tá aqui pronta, é simples, é só você pegar o tecido na medida que eu passei, de 30 por 8, dobrar ele ao meio, assim, ó. Deixa eu pegar um pedaço que não tá. Eu reutilizei mesmo os tecidos, então a maioria eu dei uma emendada para poder usar. Então, para fazer essa alcinha aqui, para fazer a alça, vocês vão pegar a faixa de 30 por 8, dobrar ao meio pelo avesso e fazer uma costura reta e colocar o pedacinho de manta depois de virado por dentro e passar o ferro, passar as 2 costuras como tá aqui, ó. 2 costuras nas laterais. Aqui tá a parte da faixa maior, mais larga, que vai em volta. Eu também trabalhei com os tecidos, olha a emenda do lado do avesso da manta. E aqui tá a faixinha de forro, como eu não tinha o tecido completo porque era retalho, eu dei uma emendada também em vários pontos para fazer essa faixa de 65 por 10 de largura. Então esse vai ser o tecido forro e a outra faixa mais fina, que é de 5 centímetros por 65, eu fiz a mesma coisa e usei outro tecido para fazer o forro. Vai ficar bem coloridinho e eu vou dar uma aproveitada nos tecidos, que a gente quando trabalha com tecido, a gente fica com bastante retalho e às vezes não sabe muito o que fazer. Então eu resolvi fazer com tecido, com os retalhos, e vai ficar um composê bem bacana. Então a primeira parte do nosso passo a passo vai ser a gente colocar o zíper. Então eu vou pegar essa faixa mais larga, de 10 por 65, vou colocar o zíper, olha aqui, ó, tá vendo o cursor? Vou colocar o zíper para baixo, com o cursor para baixo, em toda a extensão do trabalho, ó. Vocês estão vendo que vai dar para pegar, vai sobrar um pouquinho, mas não tem problema. É essa a intenção, que sobre para não atrapalhar na hora da costura. Vamos pegar a faixa do forro, lembrando, zíper virado para baixo, encontrando com o direito da faixa. O forro com o direito para baixo, que vai ficar fácil, ó, porque a costurinha da emenda tá para cima, então vocês sabem que esse aqui é o avesso. Então, vamos fazer esse sanduíche aqui e vamos passar a costura de fora a fora, para poder prender esse zíper e automaticamente segurar o forro. Então eu tô colocando os clipes. Se você não tiver esses clipes, que são ótimos para a gente usar nas nossas artes, você pode usar o alfinete, não tem problema nenhum. Eu gosto dos clipes porque evita da gente se furar. Já várias vezes já aconteceu da gente furar o dedo trabalhando e não é legal, né? Deixa eu tirar essa parte pra cá e vamos costurar. Não tenham medo, eu tô costurando na reta industrial, mas vocês podem costurar na máquina doméstica que vocês tiverem. Podem trocar ou não o calcador de zíper. Eu tô usando não trocar, porque a minha reta me proporciona trabalhar sem dificuldade nenhuma. Então, vamos lá. Vai alinhando todo o tecido. Pronto, meninos, eu fiz uma costura de fora a fora, prendendo o forro e o zíper e a parte da manta, ó.
Agora a gente joga o forro pro lado de trás, ó, cobrir essa manta que tá aqui. E o zíper já tá aqui, ó. Ele é um zíper grosso e vai sobrar bastante espaço aqui pra gente poder abrir o cursor sem dificuldade nenhuma. Eu não gosto de fazer aquele zíper bem juntinho aqui, não. Eu acho que assim dá até um charme na peça, fica bem legal também. Não precisa ser tão junto também. Agora a gente vai rebater essa costura fazendo uma costura aqui, ó. Bem na beiradinha, uma costura com a medida de costura de segurança em toda essa parte e já eu mostro pra vocês. Olha, já tá pronta a nossa costura, foi rebatida aqui o zíper. Ó, a parte de trás, vocês passem o ferro que vai ficar bem retinho, não vai ter muita dificuldade de prender o tecido na manta não, vai ficar bem legal. Depois, quando eu colocar a outra parte aqui, eu vou passar uma costura de segurança aqui para prender os tecidos para na hora da gente colocar na base ficar mais fácil. Agora a gente vai colocar a outra parte do zíper na outra faixinha. Então, é simples, é só vocês encontrarem aqui as duas partes, ó, o zíper tá para baixo, a gente vai encontrar as laterais aqui para ficar bem reto, ó. Vocês percebam aqui, ó, que as duas partes tem que estar bem retinho, que na hora que a gente terminar vai ficar a peça unida e vai ficar um acabamento bem bom. Então, o zíper para baixo, eu venho com tecido de forro, também virado para baixo, junto tudo aqui. E vou fazer a mesma costura que eu fiz na parte maior da faixa. Vocês esperem aí que eu já mostro costurado pra gente pular o nosso passo a passo. Bom, meninas, eu coloquei a outra parte da faixa, rebati a costura e fiz uma costura em toda a volta, prendendo os tecidos e a manta. Eu espero que vocês entendam essa parte, é simples. A gente prende tudo, ó. Tá vendo o lado do avesso como tá bem retinho? Passe o ferro que daí o tecido segura na manta e tudo fica bem reto. E daí eu fechei a costura em volta inteira. Agora nós vamos trabalhar com a parte da vista do zíper, que é esse quadradinho aqui. Ó, que vocês estão vendo que ele é da mesma largura dessa medida da faixa, ó. Tá certinho. Nós vamos pegar esse quadradinho, se coloca na mesa, vira a parte que tem o zíper para baixo, acerta bem aqui, ó, vai ficar tudo da mesma medida. Venho com tecido de forro virado para baixo. Então, tá aqui, meninas, quadradinho, o zíper virado para baixo na faixa, em cima do quadrado, e o tecido vai com direito para baixo. A gente vai fazer uma costura aqui, um pezinho de máquina, que vai segurar essa parte aqui. Vamos lá, vamos igualar tudo e fazer a costurinha aqui. Sempre dá o retrocesso, porque é uma peça que vai ser virada. Para você ter sustentação na costura, você dá o retrocesso no começo e no final. Olha, então, quando a gente vira assim, ó, o forro vai se encontrar com essa parte e vai cobrir a parte que só tem manta, ó. E o outro lado do quadradinho tá aqui. Só que a gente precisa unir isso à outra ponta. Então, a gente vai fazer assim. Esse é o direito, onde está o cursor. Vamos colocar o quadradinho que a gente acabou de costurar, direito com direito do zíper, ó. E vamos virar ao contrário. Eu vou botar um clipe segurando aqui só
enquanto eu vou fazer o sanduíche aqui. Olha, meninas, eu coloquei os clipes segurando aqui, mas eu vou dar uma dica. Para ficar mais fácil fazer essa junção dessas partes, vamos fazer uma costura de segurança aqui. Então, eu uni o quadradinho com a outra ponta. Vou dar uma costuradinha aqui, que daí eu não preciso ficar me preocupando se vai ter alfinete, se vai ter clipe segurando isso. Por quê? Ó, fiz a costura, uni e tá assim, ó. Só que esse forro ainda vai ter que vir pra cá. Eu não posso fazer isso aqui e fazer a costura que vai ficar essa costura aqui. Eu tenho que embutir essa costura. Então, como eu faço isso? Acabei de fazer a costurinha aqui. Eu venho enrolando tudo isso aqui até achar o forro que tá aqui atrás. Ele vem vindo junto. Coloca tudo aqui enrolado. Ó, o forro já vem no sentido certo, que ele vai ficar do avesso nessa parte. E venho e faço aqui, ó, igualo, onde já havia passado uma costura de segurança, eu venho com um pezinho de máquina agora. Costurando um pezinho de máquina aqui para segurar esse forro que a gente já acabou de enrolar. Pronto, agora eu fiz a costura aqui e a gente vai seguir. Então, meninas, fiz a costura, agora a gente vai tirar o que a gente já havia enrolado aqui, ó, só puxar. Que daí ele vai sair e vai, consequentemente, mostrar que está embutido essa costura do forro da vista do zíper. Então, é bem prático fazer. Meninas, então eu desvirei e passei uma costura aqui, os dois lados aqui para fechar, para unir esse forro a outra parte, para ficar tudo uma coisa só. Agora, o que que a gente vai fazer? Vamos colocar assim, ó, pelo avesso mesmo. Vamos encontrar aqui a parte que tem o zíper, nos dois lados. Vamos dar um pique para centralizar a nossa peça. Então, vamos dar um pique aqui. E aqui na frente. Isso nas duas partes, para a gente poder colocar na base que já tá pronta, certo? Assim a gente vai poder centralizar. A primeira base que vocês viram é o fundo, e a segunda base eu coloquei a alça nesse sentido, ó. Centralizei bem aqui atrás a parte reta, e aqui na ponta passei uma costurinha seguindo a linha arredondada aqui. Então, não costure reto, senão vocês vão acabar deformando o molde. Costure de acordo com o movimento da curva aqui do molde. Então, a gente vai pegar pelo avesso mesmo. Colocar primeiro a parte da frente, vamos colocar direito com direito do tecido, parte de cima. Vamos centralizar bem aqui, ó. Quem tiver alguma dúvida, veja onde que marca o meio. Centralize nesse pique que foi dado aqui e vamos alfinetar. Isso pelo avesso. Então, depois a gente vai fazer o acabamento com viés em volta de toda a peça. Então, não se preocupe com essa primeira costura, que é somente para segurar essa peça aqui no corpo do porta-ferro de passar. Eu vou alfinetar tudo, vou costurar e já mostro para vocês. Bom, meninas, eu costurei em toda a volta, depois de ter alfinetado. Se vocês tiverem alguma dificuldade, vocês podem estar alinhavando antes de fazer a costura. E agora eu vou dar uma desvirada só para conferir se tá bem costurado aqui do lado direito. Porque nessa hora que a gente tem que fazer essa vistoria para quando chegar lá no final a gente não ter que desmanchar tudo de novo. Por causa de, às vezes, pode escapar alguma parte. Então, eu tô vendo que tá bem costuradinho, ó. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com o lado de baixo da base. Vou alfinetar ela. Vou marcar certinho
o meio, vou alfinetar em toda a volta e vou fazer a costura e já mostro. Pronto, meninos, já costurei as duas partes da base. Deixei uma abertura aqui no zíper pra gente poder desvirar e ver como que ficou, se ficou tudo certinho. Vamos desvirar as duas partes e já tá quase pronto. O próximo passo agora é a gente colocar o viés para dar o acabamento nessa costura. Por favor, não deixe sem o viés, porque quando lavar vai desmanchar tudo, vai desfiar o tecido. Então, é muito importante que faça o viés. Porque além de dar acabamento, a costura que vai ficar exposta, ele dá mais estrutura à peça. Então, ele vai dar o formato, vai ficar mais preciso com a colocação do viés. Vocês podem ver aqui, já está quase pronto. Agora a gente vai colocar o viés. Eu vou já dar uma dica para vocês como colocar o viés. Espera só um pouquinho. Gente, já tô com a peça aqui pelo avesso. Já tá costuradinha as duas partes. Nós vamos precisar para o acabamento 2 pedaços de viés de mais ou menos uns 77 centímetros. Eu tô usando o viés já pronto, industrial. E uma dica para quem vai usar viés, quem é iniciante: toda vez que você comprar o viés já pronto, você tem que dar uma esticada nele, porque ele vem com goma, ele vem com essa goma e ela dificulta na hora da gente fazer as curvas. Se o viés estiver esticado, ele perde um pouco da goma e dá mais elasticidade. Então, na hora de fazer a curva, vai facilitar mais se ele já tiver sido previamente esticado. Então, dá uma esticadinha, é uma dica bem legal, e até faz render o viés, porque se você pegar um pedaço de uns 10 centímetros, ele vai mais ou menos para uns 15 centímetros. Então, você ganha esticando o viés e a qualidade do acabamento vai ser muito melhor. Então, a gente vai pegar, o viés vai abrir uma das partes dele aqui, que já está dobrado, fazer uma dobrinha assim. Para quem é iniciante que não sabe, você tem que fazer essa dobrinha que vai ser o acabamento. Então, vamos escolher a parte que está mais reta do trabalho, que é essa parte do fundo. Vamos colocar centralizado e passar uma costura bem na marca dessa dobrinha no viés. Eu já vou fazer isso e já dou outra dica de viés para vocês. Meninas, eu já fiz a primeira costura aqui do viés, ó. Vocês podem ver. Bem na marca da dobra do viés. Agora a gente vai virar tudo para esse lado aqui. Ó, você vira tudo. E a outra dica que eu quero dar para vocês é que geralmente a maioria das pessoas só fazem assim no viés. Faz só uma dobrinha assim e passa a costura. Eu não gosto de fazer assim porque daí ele fica muito folgado, não fica um acabamento legal. Então, como que eu faço? Eu vou unir aqui no final, dou mais uma dobra na medida da dobra que já está sido marcada. Já foi marcada pelo viés, ó. Dou mais essa dobra, aí que eu venho encontrar com o tecido aqui. Cobrir a costura que eu já tinha feito. Então, ó, ele vai ficar um acabamento perfeito. Eu vou fazer isso em toda a volta, ó. Fazer mais uma dobrinha e mais uma. Então, vai ficar 2 dobras e ele vai ficar fininho assim, ó. E daí, eu vou passar uma costura reta. Deixa eu tirar esse fio aqui que tá atrapalhando. Vou passar uma costura reta. Quem não tem muita experiência de fazer a costura bater, porque vai ter que vir em cima do viés aqui, não em cima do tecido. Então, vai ter que pegar as duas partes do viés. Quem não tiver essa experiência, pode fazer o pontinho de zigue-zague em toda a volta. Vai devagar, com paciência, que é mais importante a paciência em colocação do viés do que a prática. A prática você vai, aos poucos, você vai facilitando o teu serviço. Agora, a paciência você vai ter que ter todas as vezes, para ficar um acabamento bem perfeito. Eu vou fazer isso e já mostro para vocês como que ficou. Meninas, já coloquei o viés, ó, como vocês podem ver, o acabamento fica bem feitinho, ó. As costuras, e o viés fica bem fino, bem colocado, dá um acabamento bem
bem legal na nossa peça. E tá pronta, vamos desvirar. É uma peça que é muito útil, porque todo mundo tem um ferro de passar em casa, né? Quem é organizada, dona de casa que é organizada, gosta de ver tudo no seu lugarzinho, vai encomendar de você um porta-ferro de passar. Você vai vender bastante. Eu espero que vocês tenham gostado do passo a passo de hoje. Qualquer dúvida, vocês podem deixar nos comentários do vídeo ou vocês podem me procurar lá no Facebook, que eu vou responder com todo prazer as dúvidas de vocês. Tá aí a nossa peça pronta, ficou legal, né? Os tecidos deram um detalhe bem legal, um colorido, e a gente pôde aproveitar um pouco desses retalhos que sempre todo mundo que mexe com tecido sempre tem. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam o vídeo, se inscrevam no canal. Na medida do possível, vou estar gravando outros passo a passos. Se você tem alguma peça que tem alguma dificuldade de fazer, quer ver o passo a passo dessa peça pronta, você pode me indicar a peça que eu vou estar fazendo para vocês, de acordo com o tempo que tiver disponível. Qualquer pergunta, vocês sabem onde me achar. Lá no Facebook vocês podem me procurar, que eu sempre respondo. Uma das perguntas que me perguntaram muito esse mês foi se eu tenho projetos pagos. Eu não trabalho com esse tipo de projeto. Os meus vídeos são poucos por enquanto, mas são vídeos que eu destino para as iniciantes, porque eu tenho alunas também que são iniciantes e eu sei a dificuldade que elas têm em aprender direitinho, passo a passo de cada peça. Então, eu faço com o maior carinho para vocês que estão começando a trabalhar com os tecidos, que estão se encantando, e eu gosto de ensinar. Eu estou aqui disponível para qualquer dúvida e um beijo, até a próxima.